Bom, pessoal, nós vamos mostrar aqui uma casa que está sendo, o cálculo estrutural está sendo finalizado agora, né? Essa casa, ela aparentemente, quem olha as plantas baixas, corte, fachada, essas coisas, entende que é uma casa aparentemente simples, e internamente é. Essa casa, a dificuldade dela está toda, digamos assim, no seu entorno. Que aqui você já consegue observar o seguinte, olha. Esses pilares, eles não descem até a parte visível da casa. Porque o terreno, eu vou já mostrar para vocês, o terreno ele tem uma queda acentuada desse ponto para o outro canto, tá? É uma casa que tem alguns níveis que tem que ser vencido por escada, embora haja um local que está determinado com elevador, mas essa casa ela tem essas dificuldades, né? Você está vendo que ela está toda suspensa aqui, ó. A parede da casa está lá no fundo. Quer dizer, não posso ter pilares aqui na extremidade, os pilares têm que ficar escondidos lá dentro. Aqui não é problema, mas quando a gente chega em alguns locais, por exemplo, aqui, ó, você está vendo que essa parte todinha aqui, essa caixa que contorna esse janelão que tem aqui, ele está apoiado nessa laje. Aí vem esse pilar que recebe essa laje aqui em cima. Isso foi uma dificuldade a ser vencida, porque eu não posso ter essa placa aqui, ó, diretamente indo até o chão, para colocar a fundação aqui. Então eu vou ter que ter um pilar um pouco recuado. E aí o que foi que eu fiz, porque eles estavam querendo uma espessura essa placa mais esbelta possível. Então nós na cobertura, no rooftop, que lá em cima vocês vão ver é uma área aberta, eu peguei a viga que vinha lá de dentro e projetei aqui com a mesma espessura dessa chapa. Ou seja, essa placa, ela está, digamos assim, apoiada, pendurada nessa viga que vem lá de dentro. Essa viga está embutida dentro dessa placa. E vem também e se apoia nessa laje, tá? Ou a laje se apoia nela, ok? Então, se a gente contornar aqui, a gente vai ver, isso aqui já é uma outra vista dessa casa, dessa mesma situação. Vocês estão vendo que ela está toda, digamos assim, como se tivesse recuado e a casa tivesse projetada para frente. Outra dificuldade é que depois da casa toda pronta, toda praticamente projetada, com esses pilares aqui 19 por 19, 19 por 19, que é o mínimo em termos de estrutura, começou a aparecer tomada nos pilares aqui. Quer dizer, embora a gente tenha recebido o projeto de iluminação, de tomada, de interruptores, não foi projetado aqui, agora está aparecendo. Então é um ponto que eu vou discutir ainda com o arquiteto, como é que a gente vai fazer. O que eu estou propondo a ele é manter o pilar do jeito que está, colocar as tomadas externas e depois dar um enchimento por fora, para o pilar continuar com a mesma dimensão. Não vou deixar botar interruptor, tomar dentro do pilar, concretar junto, porque ele vai diminuir a área, a seção do pilar. Bom, não só aqui, vocês vão ver internamente como a coisa também é complicada. Então a casa vem naquele nível, vem cair no terreno. Aí aqui tem a piscina, depois tem outra queda aqui no terreno. O terreno está caindo para aquele canto. Aí aqui são os acessos para essas áreas, né? Tem essa escada helicoidal que sai do térreo e passa direto até chegar lá no rooftop. Aí essas duas pérgolas aqui de madeira. Aí aqui outro conjunto de brises aqui também, ó. Nós chegamos no final na dimensão de 14 centímetros, tanto a espessura desse elemento como a espessura dessa laje, tá? Então essa laje aqui, daqui é o térreo, né? Eu estou me referindo aqui a esses pilares que eu falei há pouco. Não tem uma parede aqui embaixo, não tem como botar tomada e interruptor aí. Então a gente vai ter que arranjar uma solução
para isso. Aqui já é a parte interna, se vocês observarem a parte interna, só tem vidro aqui, ó. Não tem lugar para colocar. Olha o pilar aqui, olha o outro pilar. São todos pilares aqui de 19 por 19, porque o arquiteto pediu que ficasse quadrado, atendendo mais ou menos as dimensões que ele deixou, que é uma vista da sala, de dentro da sala para a entrada, que é a porta de entrada, aqueles dois janelões que tem na fachada com aquelas placas. A parte da cozinha, a gente vê aquela escada helicoidal, mas ó, tudo vidro. Aqui tudo é vidro. Vai ter que admitir aqui, colocar nesses pilares, ou fazer do jeito que eu acabei de dizer, ou então criar uma caixilharia de alumínio de tal modo que essas tomadas fiquem embutidas aí. Eu ainda vou discutir isso. E aqui uma vista do rooftop, que nós temos o local dos reservatórios, são 3 caixas de 1000 litros. Aqui é a coberta de um estúdio, né? E em volta da casa vocês estão vendo aqueles brisezinhos, aquelas coisas que estão tudo saliente, ó. Esse aqui é só um, mas é pendurado aqui também, ó, solto. Então essa é a visão geral da casa. Dá uma olhada aqui no levantamento topográfico, né? Então tá lá o lote dele, esse lote aqui, que é a esquina, né? E você vê que o terreno cai aqui, vai de 7,8 até 10,2, 3 metros, praticamente 3 metros de desnível. Então a casa começa 20 centímetros acima desse ponto mais alto, aí vem no plano, aí depois tem uma queda de 1,40 m que vai dar para o estúdio dele, depois tem outro que dá também para a piscina, depois tem outra queda que dá para a área verde, chamada aqui no caso é planta baixa da área permeável. Tem que ter em relação à área da casa, tem que ter uma área permeável. Então essa área todinha aqui, ou seja, aqui tem um plano, aqui tem outro plano, aqui tem outro plano. Esse plano aqui é praticamente o mesmo, esse aqui, tudo baixo. Tá? E esses desníveis aí provocou assim uma espécie de desnível também nas fundações, né? Porque as fundações, elas são estaca pré-moldada, que a gente vai ver também, vou mostrar para vocês aqui rapidamente. É estaca pré-moldada com 3 dimensões adotada nessa casa. A dimensão de 20 por 20, 23 por 23 e 30 por 30, a seção transversal das estacas. Então, por exemplo, uma estaca que pode estar aqui nesse alinhamento ou aqui nesse, ela tem que estar lá embaixo, senão o bloco de coroamento vai aparecer. Vai ficar aparecendo, porque tem um desnível entre esse ambiente e esse ambiente de 1,5 m. Entre esses dois ambientes aqui, é de 1,50 m, exato 1,50 m. Como também daqui em relação a esse outro. Então uma estaca, por exemplo, aqui, ela tem que, o bloco de coramento dela tem que estar a 1,5 m de profundidade, senão o bloco vai ficar aparecendo aqui dentro dessa área, o canto do bloco. Todas são estacas, bloco de uma para uma estaca. Ok? Então, vocês observam aí que nessa planta, isso aqui são os níveis dos blocos, de tal modo que esse bloco não fique fora do chão, porque como se trata de um bloco para uma estaca, esse bloco tem que ser travado nas duas direções, porque isso aqui fica o bloco aqui em cima e fica a estaca, e esse troço fica possibilidade de movimento. Então tem que ter uma cinta travando nessa direção, para que ao acionar esse movimento, a cinta absorva isso. Na outra direção a mesma coisa. Então o bloco está enterrado. Nós temos bloco a menos 2,90, topo do bloco. Temos bloco a menos 1,50, eu estou considerando o nível 0 da casa, o térreo. Tá? Então, porque eu tenho que definir as cotas de arrasamento, que as estacas vão ser cravadas, mas o arrasamento da estaca tem que estar referenciado a um nível. E eu estou referenciando sempre a esse nível do térreo. O cara vai cravar a estaca, eventualmente essa estaca vai ficar um pouco mais alta, tem que cortar a estaca para quebrar a cabeça da estaca.
e tem que estar, no caso desse bloco 1, bloco 2, tem que estar a 95 centímetros de altura referenciada ao terra. E assim tem todas as cotas de arrasamento aqui da estaca, os númerozinhos dos blocos, tudo direitinho. E aqui dizendo que tipo de estaca é. Nós temos aqui, ó, nessa 23 estacas de 20 por 20, 4 estacas de 23 por 23 e 4 estacas de 30 por 30. As estacas mais carregadas, né? Aqui mostrando como são os blocos, tá? Aquilo que eu falei a respeito do cintamento, ó, aqui a gente tem uma situação que não é muito comum, pelo menos nos projetos que eu tenho feito, pouquíssimos existem duas cintas, dois níveis de cinta. Porque aqui, ó, essa cinta tem que existir para travar o bloco de coroamento. Ó. Aqui o bloco, tá aqui o outro bloco está travando. E essa cinta existe para definir também onde tem o pilar, onde tem essa abazinha, aquela caixa que está pendurada, que neste nível ela está sacando para trás e nesse nível ela está sacando para a esquerda e para a direita. Então o pilar está mantido numa posição, um pilar de 19 por 19 está mantido constante até em cima. E sacando desse pilar tem essas placas. Ó, aqui é uma placa em direções diferentes, ó, aqui e aqui. E aqui as lajes que contornam essas caixas. Ó, as lajes. Aqui a garagem. Em alguns locais tem isso, não são todos os locais, porque também não tinha sentido eu criar uma cinta aqui com altura de 1,50 m. Preferi criar duas cintas menores, pode dar um pouco mais de trabalho, mas fica mais econômico aqui. Então nesse trecho, as cintas são... Aqui é o local onde eu falei para vocês que vai ficar os 3 reservatórios, tá? Esse aqui é o nível da fundação. Isso aqui é o bloco da estaca 3, ou o bloco 3 do pilar 3, o pilarzinho está aqui, que fica no nível do fundo da piscina. Uma das paredes da piscina contém esse bloco. Tá? Então esse bloco tem que estar abaixo do fundo da piscina, porque senão, se ficar lá em cima no térreo, vai ficar aparecendo para dentro da piscina, esse canto aqui, ó. Então tá aqui o nosso cintamento, tá aqui a piscina, aquela estaca que eu tava falando, essa bem aqui, ó. Tá mostrando só a projeçãozinha da estaca, mas ela tá zerando com o fundo da piscina. Esse desenho aqui, que aparenta pilares, eles não são pilares, são apenas construtivos aí para a gente conseguir modelar de forma mais simples. Então tem esse pilar aqui, vocês estão vendo que esse bloco aqui, como já está fora da piscina, ele está no nível correspondente ao topo da piscina, porque daqui para cima a casa chega no térreo, e no térreo os pilares não podem avançar para fora da casa, os blocos não podem aparecer fora da casa. Então nesse nível eu tenho todos esses blocos com estaca, tudo travadinho, né? Aqui, esses recortes aqui é porque tem pilares nascendo aqui, nesse nível. Bom, agora eu tenho a fundação, do nível da fundação até o térreo. Isso aqui é o nível do térreo, tá? Aqui é a piscina, aqui são duas piscininhas mais rasas, né? E aqui uma laje do térreo que se projeta sobre a piscina. Nós vamos ver isso nas plantas de arquitetura. E esse nível aqui, ó, esse nível todinho aqui, você tá vendo? É o nível 0 da casa. Olha onde é que está o bloco. Está lá embaixo, para ficar escondido. Para não fazer duas cintas aqui, foi o que eu fiz. Eu vi com uma cinta com a seção aqui de 35, depois aumentou a seção aqui para pegar o bloco. Tá? Deixa eu ver se dá para a gente mostrar bem aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o bloco está lá embaixo. O aterro está aqui, cobrindo o bloco. Então isso aqui é o pilar que aparece nascendo do bloco, ó. São dois pilares aqui nos cantos. Aí aqui eu fiz uma laje para dentro
para não ter que engastar essa laje nessa viga. Eu preferi fazer a laje para ter continuidade da armação. Bom, agora nós vamos aqui mostrar a planta de estrutura inserida dentro da planta de arquitetura. Nesse nível nós temos essa estrutura. Aqui nós já falamos, olha, a piscina está aqui, ó. A piscina vem, faz isso aqui, ó, trava o pilar P3 bem aqui. Aí a laje se projeta, a piscina continua para cá, ó. A piscina é aqui embaixo todinha, ó. Ela vem aqui, ó. Entra para cá, faz isso. Esse é o caminho da piscina. Inicialmente tinha essa parede aqui era um vidro, mas já foi tirado, ficou parede de concreto mesmo. E aqui vocês observam o seguinte, ó. Nós temos todo o nosso cintamento nesse nível. Aqui na frente tem 2 pórticos, que a gente já viu naquelas plantas, naquelas imagens. E aqui a gente pode observar, por exemplo, uma das, não diria dificuldades, mas pontos que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Por exemplo, nós temos uma laje aqui, ó, essa laje. Na realidade, essa laje está engastada nessa daqui e nesta. Tá? Dessa laje nasce essa placa. Tá? Essa placa aqui. E no andar de cima, essa laje está engastada nesta laje, que por sua vez está apoiada neste pilar. Então, em volta da casa, tem todas essas de cuidado que a gente tem que ter por conta de deformação, porque são elementos mais esbeltos, né? Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso, né? Cuidado a gente tem que ter sempre, né? Mas a gente não pode esquecer desses pequenos detalhes, né? Porque as deformações são coisas que afetam bastante a durabilidade da estrutura, né? Aparecem fissuras, aparecem deformações fora dos limites. Então, se a gente der uma olhada aqui com mais calma, a gente vai ver o seguinte, ó. Vamos navegar um pouco, em volta da... Aqui, ó, por exemplo. Esse pilar vem e ele vai continuar até em cima dessa maneira. Só que neste nível saca essa placa para fora e nesse outro nível a placa já saca em sentido contrário, tudo em volta desse pilar. Isso aqui está ocorrendo com esse pilar, com este pilar e com outros tantos que a gente já mostrou naquelas fotos. Temos também aqui na casa, nessa casa, uma escada autoportante, né? A gente consegue visualizar aqui, ó. Ela está apoiada aqui no térreo e apoiada no pavimento superior. O patamar está livre. Então, a escada também que a gente tem que ter cuidado na hora do cálculo e também na hora do detalhamento. Todos os lugares da casa, em todas as fachadas, nós temos essas lajes em balanço. Aqui também ocorre o mesmo caso que ocorreu ali, ó. Uma ponta solta, está apoiada nesse pilar. Aqui também eu tenho esta ponta solta. Isso aqui tudo é uma laje apoiada nesse pilar, que por sua vez está apoiada nessa outra placa. E assim eu tenho, digamos assim, é a parte mais cuidadosa que a gente tem que, onde a gente precisa ter o maior cuidado para que não haja essas deformações excessivas. E aqui também eu mostrei para vocês em desenhos na própria fachada, onde nós temos aqui todo este vão aqui, ó,
Você está vendo que circula esta esquadria que está aqui. Essa laje está apoiada, em balanço apoiada nesses pilares, que são as placas, né, de 14 centímetros de espessura, que por sua vez está apoiada nessa placa de baixo, que está engastada nesta viga que aparece aqui. Ó. Eu construí até uma laje para que eu pudesse engastar essa laje aqui nesta outra, para que tivesse uma continuidade, porque os esforços aqui estavam sendo bem altos e a espessura não podia ser alterada, era 14 centímetros no máximo mesmo, maximorum. Então não podia colocar laje de 15, 16, 17, para que eu pudesse, de alguma maneira, também engastar essa laje nessa viga. Então preferi fazer aqui, ó. Esse vigamento vem aqui, ó. E aqui tem uma laje que dá continuidade a essa laje interna, para que possa receber essas duas placas. E tem duas situações aqui de pilares que nascem. Então nós temos aqui esses pilares que vêm lá de baixo, inclusive esse, mas este pilar ele está nascendo em cima dessa viga. Ele não vem lá de baixo, ele está nascendo em cima dessa viga. Como também em outros locais, como por exemplo, vamos mostrar aqui, no pavimento superior. Se eu for mostrar da fundação ao pavimento superior, eu vou estar visualizando o pavimento superior e esses dois pilares aqui, ó. Esse pilar vem lá de baixo, lá do nível 0, digamos assim. Este outro pilar também vem lá de baixo. Eles morrem aqui nesse nível e nascem esses dois pilares aqui, ó. Esse aqui é um pilarzinho que nasce, ó, aparecendo só a sombra dele. Então ele nasce nesse pavimento em cima dessa viga. Vocês podem observar que essa viga ela é um pouco mais robusta, né? Tem uma rigidez maior, ela tem uma largura de 30 centímetros e a altura de 60 centímetros. Então esse pilar morre, esse pilar e esse pilar morrem, e nasce esses dois. Porque aqui é um ambiente que não pode ter esse pilar. Aqui em cima é o quarto de casal, é a suíte do casal.